E para gravar. Então, galera, boa noite a todos do cursinho pré-ENEM, tá? Projeto Semente. Essa aula está sendo gravada, vamos hoje começar algumas revisões que faremos aqui no nosso canal, aqui no Projeto Semente. Vamos lá, então. Vamos começar aqui a revisar com vocês algumas grandezas fundamentais da cinemática, tá? A princípio, galera, cinemática. Cinemática é a área da mecânica que vai estudar nada mais nada menos que o movimento dos corpos, tá? Movimento dos corpos. Ela vai apenas estudar isso, tranquilo? Como ela vai estudar o movimento dos corpos, existem algumas grandezas físicas que irão aparecer aqui, tá bom? Se eu vou falar aqui apenas do movimento dos corpos, ela vai ter duas características importantes. Uma, a velocidade ela vai ser constante, tá? O movimento ele vai ser constante. Vou abreviar sempre a palavra CTE, tranquilo? Palavra CTE, e vou ter outro tipo de movimento que ele vai ser o quê? Variado, tá? Ele será variado, beleza? Nesse caso, galera, algumas situações são importantes na física, como, por exemplo, a questão da trajetória, a questão de deslocamento. Isso é muito importante também para o estudo da cinemática. Mas o que vai interessar, que é o segundo coração da cinemática e da mecânica também, é a questão do movimento e repouso, tá? Movimento e repouso na física sempre depende de um referencial, tá? Eita, letra feia. Ajeitando aqui. Eita. Vamos lá, movimento e repouso, tá? Ou seja, isso sempre vai depender de um referencial que vai observar, tá? Depende sempre de um referencial, tá bom? Do observador, nesse caso, que vai observar o fenômeno. Uma coisa que é interessante você entender aqui do conceito de repouso, dentro da linguagem da física, é quando você vai percorrer em uma situação, quando você tiver espaços iguais e tempos iguais também. Agora, o problema é quando um fica fixo e o outro vai se movimentar. O repouso na física, nada mais nada menos, vai ser o nosso observador, tá? Nosso observador, tá? Esse é o nosso referencial. As coisas, principalmente na área da mecânica, você tem que analisar sempre a visão do observador, tranquilo? E a parte aqui do movimento, galera, ó. A parte do movimento que você vai analisar é justamente ele vai observar. Ou seja, os objetos que ele vai observar vai estar sempre ou se vai mudar a variação do espaço ou não, o observador que vai descrever isso aí, tá bom? Tranquilo, galera? Então, só para vocês lembrar o que nós estudamos lá no nosso início das nossas aulas, tá bom? Como a gente colocou aqui para você a questão do movimento da cinemática, ou seja, o elemento fundamental, vamos logo colocar aqui para você o que vai interessar para você dentro da situação de um movimento que ele é chamado de movimento constante, ó. Então, o movimento constante, ele tem um nome especial. Esse nome especial nós chamamos ele de MRU, tá? MRU. Professor, que diacho é isso? Movimento retilíneo uniforme. O movimento retilíneo uniforme ele é o único responsável que vai analisar aquele tipo de movimento desse corpo, que ele vai ser o quê? Constante, tá? Na cinemática ele tem esses dois movimentos, galera. Ou ele vai ser constante, vou quebrar aqui minha tela no instante, ó. Ou o movimento ele vai ser constante, ou seja, que não vai mudar, ou a velocidade ele vai variar. Variou a velocidade, aí você entra naquele mecanismo lá que você vai analisar daqui a pouco. Professor, a velocidade ficou constante, então o movimento ele não vai mudar. Exemplo que você pode ter, por exemplo, seria no caso, por exemplo, de uma escada rolante, que eu sempre comento para você. Por que, professor, velocidade rolante, da escada rolante? Porque é uma velocidade que ela vai ter o controle, tá? Então, esse controle ele vai ser justamente legal para que você possa ter essa questão do movimento, tá bom? Então, a escada rolante é uma velocidade de controle e uma velocidade de segurança também, tá bom? Vamos voltar lá, nossa telinha. Pronto, então voltando aí, ó. Aí ela só tem uma equaçãozinha. Professor, de onde é que vem essa equação? Essa equação, ela vem lá da velocidade, né? Da velocidade média. Quando você abre essa velocidade aí, ó, aí você chega aqui nessa fórmula aí, que é o nosso sorvete, tá? O nosso sorvete, né? Lembrar aí da quarentena aí, onde nós estamos nesse período aí agora, de acordo com as previsões do tempo aí, esse dia vai ser bastante quente. Aí você utiliza lá o sorvete lá para que você possa entender, tá bom? Onde esse S é o espaço final, esse S inicial é o espaço inicial, ou seja, de onde você vai analisar o movimento do corpo, V é a velocidade e T é o tempo
que você vai determinar. Galera, nós chamamos isso aqui de função horária, tá? Função horária da nossa velocidade constante, tá bom? Outra coisa que eu preciso analisar aqui, galera, ó, se essa, ó, repara que eu coloquei mais ou menos, não tem uma explicação, tá? É proposital. Se a velocidade ela é constante de natureza positiva, significa que você está a favor do movimento, galera, tá? A favor do movimento. Chamamos isso de movimento progressivo, tá? Imagine que você está, por exemplo, numa via com mão única. Então, repara que todos estão indo para frente. Então, se você está nessa trajetória, se você está nesse percurso, o seu movimento, você está a favor de um referencial, então o nome do movimento é movimento progressivo, tá bom? Caso se você tiver, como isso a gente vê muito caso, quando você está numa rua, aí a pessoa acaba entrando numa rua quando você está na mão errada. Chamamos isso de movimento retrógrado, ó. Quando você está contra, tá? Você está contra, beleza? Então, contra, você chama isso de movimento retrógrado, beleza? Então, é isso. Beleza, então aí você fala, professor, o que o Enem ele pede? Eu vou te dar aí 1 segundo para você bater um print na tela. Escreva aí no nosso chat aí, se isso faz sentido para você, professor. Hashtag fez sentido ou não. Aí a gente volta a explicar para você todo esse mecanismo da cinemática, tá bom? Escreva aí no nosso chat se isso fez sentido para você. Vamos lá? Vamos ver aí a participação de vocês. Quem vai ser o primeiro aí no nosso chat a escrever? Vamos lá? Vamos, galera. Vocês estão meio tímidos hoje. Vamos lá. Escreva aí no nosso chat aí. Vamos lá. Quem vai ser o primeiro a escrever? Lá no nosso chat aqui do nosso Zoom, tá? Lá no grupo. Escreva aí. Hashtag. Escreva algo. Sei lá. Escreva aí, ó, professor. Aula top, enfim. Só para ver sua interação aqui na nossa live. Tranquilo? Certo? Ó, deixa eu só bloquear aqui, que eu sempre esqueço de habilitar aqui. A galera que escreve só rapidinho aqui, tá? Pronto. Sempre esqueço aqui de desabilitar a questão aqui do aluno aqui. Vamos ver aqui nosso chat. Tudo certo. Isso aí, galera. Então, vou passar, tá? O Enem, ele pede, galera, a parte de gráfico, tá? Parte de gráfico. Aula top. Ó, isso aí. Vamos lá. Vamos passar aqui adiante para a gente dar continuidade devido ao nosso tempo. Vamos lá. Galera, o gráfico do MRU é uma função do primeiro grau, tá? Função crescente. Vocês vão ver isso na aula com o professor Sandro, né? Professor mestre Sandro de matemática, né? Aí você tem, ó, o espaço em função do tempo. A partir do momento que você tem essas grandezas, espaço em função do tempo, você vai ter ou o gráfico ele vai ser de natureza positiva, chamamos de função crescente, significa quando você está a favor do movimento progressivo nesse caso, tá bom? Caso você perceba o seguinte, ó, na circunstância aqui do nosso gráfico, olha lá, espaço em função do tempo, ó, o que vai acontecer? Nesse caso, a função ela vai ser decrescente, significa que você está contra a trajetória de um referencial que foi adotado. Então, isso aqui vai ser movimento decrescente, função decrescente, onde você vai ter um movimento retrógrado. Tranquilo? É isso que o Enem ele pede, galera. É isso que o Enem ele pede. Tranquilo? E vamos para o nosso segundo movimento, quando a velocidade ela não é constante mais. Ela vai ser agora o segundo movimento, que é o nosso MRU-V, galera. Aqui no MRU, quem é o principal personagem é a nossa velocidade constante. Aqui no nosso MRU-V, movimento retilíneo uniforme variado. Repita comigo, vai. Movimento retilíneo uniforme variado. Ou também a gente pode dizer também para você, ó, movimento uniforme variado. Mesma coisa, tá bom? Professor, quem é o principal personagem aqui? O principal personagem é a nossa aceleração, ó. Aceleração ela vai ser negativa, perdão, ela tem que ser diferente de zero. Significa que você vai ter movimento, ou ele vai ser um movimento que ele vai aumentar, ou ele vai ser um movimento que vai reduzir. Você chama isso, essa grandeza física, você chama isso de aceleração. Tranquilo?
Quando você está com uma aceleração positiva, você chama isso de movimento acelerado, tá? E quando a aceleração ela vai ser negativa, você chama isso de movimento retardado, galera. Então, a aceleração é uma grandeza física que ela vai fazer medição da variação da velocidade de um corpo. Mudou a velocidade do corpo, galera, já era, já vai aparecer essa aceleração, tá bom? Tranquilo, certo. Escreva aí no nosso chat se isso fez. Bem, galera, então, no nosso MRUV, galera, o principal personagem aqui é a nossa aceleração, que nós já comentamos, e eu tenho 3 equações bacanas para você utilizar como a estrutura do movimento do corpo. Ó. A primeira função é o nosso sorvetão, tá? Mas, professor, o senhor acabou de falar que é o sorvete. Pois é, o sorvete é lá no MRU. Aqui vai ser o nosso sorvetão, certo? Ó, olha aqui quem vai aparecer, ó, nossa aceleração, ó. A aceleração aqui, ou ela vai ser positiva, quando é movimento acelerado, ou negativa, quando o movimento ele vai ser retardado. Só colocar aqui o símbolo para você, para comprovar para você quando você tem essa seta, significa quando você tem aumento de velocidade. Ao contrário, quando você tem redução de velocidade, você tem a seta voltada para baixo da velocidade, tá bom? A segunda fórmula que você deve analisar e associar é a função do movimento, ó, que é a nossa velocidade. Falei de movimento, associar logo a velocidade, tá bom? Olha como fica a associação, ó. Vovô e a vovó ainda, o que trabalham. Certo? Então, a função da velocidade. O vovô e a vovó ainda trabalham. E eu tenho a equação de Torricelli, grande aluno de Galileu Galilei, né? O inventor do barômetro, tá? Velocidade ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais ou menos 2 vezes a aceleração vezes a distância, tá? Bem, então tá aí as 3 fórmulas, lembrando que 2 são horárias, galera. Por que horários, professor? Essa grandeza, tanto do espaço, vai depender do tempo, e assim como o movimento também vai depender do tempo para que eu possa prescrever o movimento de um referencial que você vai analisar, tá bom? Professor, eu entendi o sorvetão, vovó ainda trabalha. Como é que fica a equação em Torricelli? Ó, a equação em Torricelli, galera, ela é uma equação que ela não é horária, tá? Das 10 fórmulas campeãs a nível de Enem, ela sempre aparece, tá? Se você pegar lá todo ano, um ano sem outro não, mas sempre está aparecendo a equação em Torricelli, Evangelista Torricelli, tá? Olha como fica a associação para você analisar, ó. Vovô e a vovó, os dois... volta. O vovô pegou a vovó mais as 2 amigas dela. Eita, isso, esse vovô, hein? Ó, vovô pegou a vovó mais as 2 amigas dela. Então, isso que você faz para você associar as fórmulas da física. Sempre trabalhamos com associações, tá bom? Tranquilo, galera? Coloca aí no nosso chat, isso fez. Pronto, estamos gravando, estamos ao vivo. Então, ó, quando você tem essa concavidade, ou seja, essa parábola aqui, é quando você tem movimento o quê? Acelerado, beleza? Quando você tem redução de velocidade, ó, mesma ideia também, só que a abertura dessa concavidade ela vai ser ao contrário, né? Em vez dela ser para cima, ela vai estar sendo voltada para onde? Vou colocar mais ou menos aqui, assim, só para uma ideia. Então, essa concavidade ela vai ter ou para cima ou para baixo, né? Então, ou você vai ficar alegre, ou você vai ficar o quê? Você vai ficar triste, né? Ou seja, quando o movimento ele vai ser retardado. Então, esse aqui é para movimento acelerado. Vou até colocar aqui, ó, movimento acelerado, tá? Acelerado, quando você tem aumento de velocidade. Isso aqui ocorre quando você está com movimento o quê? Retardado, quando você tem redução de velocidade. Professor, isso ocorre na prática? Galera, ocorre. Para você ter uma ideia, mais ou menos, quando você vai, olha, você vai de um poste para o outro, aí você verifica, se você tivesse um dispositivo, chamamos isso na área da computação gráfica, você vai plotar um gráfico. Então, quando você vai plotar o gráfico, você vai ver certinho, ou se aproximando de uma parábola, para aumento de velocidade. Agora, para redução de velocidade, o que você vai fazer? Você vai ver justamente essa redução aqui desse movimento, nesse caso, movimento retardado, tá bom? Então, vamos aqui agora falar do segundo gráfico, galera, do nosso MRUV, tá? Qual é o gráfico, professor? É da função do movimento, galera, ó. Aqui, quando você tem, fica atento ao espaço em função do tempo. Agora, quando você tem, ó,
velocidade em função do tempo, você tem que ficar atento no gráfico, tranquilo? Qual é a dica? Se você perceber que isso aqui é uma função crescente, o movimento ele vai ser o quê? Acelerado, tá? Só colocar aqui as grandezas iniciais. Aqui e aqui. Pronto. Tranquilo? Caso você tenha redução de movimento, isso vai ocorrer com redução de velocidade, ou seja, você vai ter aí essa redução, movimento desacelerado nesse caso, tá bom? Então, aqui a aceleração vai ser o quê? Negativa, galera. Então, ó, em termos gerais, é isso que o Enem pede. Gráfico, reconhecimento de gráficos, a parte conceitual do fenômeno da natureza, da parte da mecânica, e, acima de tudo, a questão que você possa utilizar isso na prática, colocando isso sempre como análise, para que você possa entender, identificando dentro das propostas. Lembra que a mecânica, se você pegar e fazer um raio-x do Enem, ele é primeiro lugar que vem questões a nível de Enem. Dinâmica, cinemática e estática. Mais cinemática e dinâmica. São as campeãs que vêm na prova do Enem, galera. Você tem que ficar atento sempre e anotar as observações, verificar cada coisa aí que você possa aí utilizar, tá bom? Então, assim, acima de tudo, aí você tem que ficar sempre atento nessas condições que a gente está dando aí para você, tá bom? Então é isso, tranquilo? Só que repara que a gente colocou lá na sala para você que é uma cinemática na direção horizontal. A gente acabou de falar para você, um carro se deslocando, uma pessoa andando. Galera, existe uma cinemática na direção que vertical. Vai ser o nosso segundo momento da nossa aula que nós iremos comentar aqui com você, tá bom? Galera, vê se você já acabou de copiar, escreve o nosso hashtag, ok, professor. Se não, te dá um tempinho aí para você continuar aí a sua escrita e colocando, vamos ver. Então, voltando, galera, aqui na nossa live, aqui no nosso Zoom, olha lá, quando você tem essa velocidade, você tem agora uma cinemática na direção horizontal, chamamos isso de lançamentos, tá? Lançamentos, beleza? Ó, esses lançamentos nós hoje vamos estudar dois, tá? Um, que é o lançamento vertical, que nós veremos hoje, tá? Esse lançamento vertical você divide ele em duas partes. Um deles vai ser a nossa queda livre, tá? Daqui a pouco, no segundo momento nosso que nós iremos exercitar, tá bom? Queda livre e lançamento vertical. Lançamento vertical, vou mostrar aqui mais ou menos, vou interromper novamente aqui nosso quadrinho branco. É o que você faz, por exemplo, nesse exato momento, quando você pega um objeto, você lança esse objeto, você tem dois elementos fundamentais que vai aparecer a partir de agora. Ó, você pega aqui essa minha canetinha, né, que eu estou escrevendo lá, né, que é para quem estava lá nas aulas, lá no cursinho, né, sabe que eu levo esse dispositivo, né, dona Açúcar, né, que é uma mesa digitalizadora, ou mesa gráfica, né, que a gente projeta lá na tela e todo mundo ficava lá observando, como o professor está sentado aqui escrevendo, enfim, tá. Imagine que você vai pegar, você lança esse objeto. Esse objeto ele vai ganhando um certo espaço na direção vertical. Então, para ele chegar até lá em cima, ele vai precisar de uma grandeza física. Essa grandeza física nós chamamos ele de tiro de lançamento, tá? Esse tiro de lançamento nós chamamos isso de velocidade inicial. Tiro de lançamento, tá? Opa, escrevi errado. Tiro de lançamento. Deltó, lançamento, tá? Eu preciso desse elemento para que esse corpo ele ganhe o quê? Para ele ganhar outra grandeza que vai aparecer, a altura, galera, ó. Então, essa altura, ele vai justamente ao espaço que ele vai percorrer na direção, o quê? Na direção vertical. Tranquilo? E você tem um movimento agora especial. Que movimento é esse, pessoal? Galera, vai ser a nossa gravidade, ó. A gravidade é que ela vai aparecer bastante aqui nos nossos lançamentos, tá? Ou seja, uma cinemática na direção vertical que nós iremos analisar, tá bom? Certo? Vamos aqui colocando aqui, ó, as equações. As equações vocês verão que é a mesma coisa lá do MRUV, tá? No MRUV você tinha lá o sorvetão. Aqui, nesse caso, as equações elas são
Não liguem para o tamanho dela, mas o importante é que você entenda o fenômeno que vai acontecer, tá? Olha aqui, ó, o tiro de lançamento, mais ou menos. Em vez de eu colocar lá o A, vou colocar o G, ó, de gravidade. Por que gravidade, professor? É justamente porque esse corpo ele vai ter facilidade na descida e vai ter dificuldade na subida, galera. Ó, de novo, ó, ele vai ter facilidade na subida, tá? Perdão, vai ter facilidade na descida, ou seja, adoto gravidade positiva, e eu vou ter o que? Dificuldade na subida, ou seja, ó, o Zoom aqui já nos notificou aqui, né? Eu quero, antes da gente comentar aqui com você, rapidinho, ó, vamos colocar aqui, ó, essa aqui é a função da velocidade, tá? Aí tem aqui o tiro de lançamento, mais ou menos, ó, de novo, ó, mais quando você está descendo e o negativo quando você está subindo, beleza? E eu tenho a equação de Torricelli, ó, aplicado quando você tem apenas a aplicação, deixa eu colocar aqui, V, bolinha, mais ou menos 2G, vou colocar aqui bem pertinho aqui, ó, pronto, GH. Galera, nesse momento final, eu quero falar aqui para vocês a parte da queda livre, ó. Queda livre não vai precisar de tiro de lançamento, galera. Como assim, professor, na queda livre eu não vou precisar do tiro de lançamento? Vou escrever aqui no canto, ó. A queda livre, ela só vai ter nada mais ou menos que o auxílio da gravidade, tá? Vou passar aqui, ó. Dê um print na tela. Quero mostrar para vocês, antes da gente dar continuidade, quero mostrar para vocês um vídeo, né? Para você ver algumas situações que nós vamos analisar aqui, nesse momento final aqui da nossa aula, tá? Aí aguardem que nós vamos voltar para o segundo momento, que vai ser a parte de exercício, tá bom? Vamos só colocar aqui. Posso passar, né? Dá um ok aí, dá um print na tela. Aqui você pode usar o celular. Tranquilo? Vou passar aqui, tá? Ó. Então, na queda livre, galera, não existe tiro de lançamento, ou seja, é zero, tá? E você só vai ter, galera, ó, na descida, só colocar aqui as nossas referências, ó. Na descida, você sempre vai ter movimento acelerado, fique atento. Ou seja, facilidade na descida, ou seja, movimento acelerado. E na subida você vai ter movimento retardado. Por isso, quando você lança um objeto, aquela velha teoria, tudo que sobe tem que o quê? Descer. Porque na situação, na parte mais alta, você tem... Eita, a letra hoje está feia. Repetir aqui de novo. Retardado. Tá? Por isso, quando você lança o objeto, a tendência dele justamente de ele desacelerar é muito grande na parte mais alta, tá bom? Ou seja, aqui na queda livre não existe velocidade de subida, só vai ter o quê? Velocidade de descida, galera. Aqui vai ser movimento acelerado, tá bom? A equação, ó, é bem reduzida a equação, ó. Não é aquela equação grande que você viu agora há pouco, né, do lançamento vertical, né? Então, são equações aqui bem reduzidas, ó. Vou colocar aqui V, GT e o C aqui, a equação de Torricelli, ó. Todas elas sempre vão aparecer a aplicação do nosso MRUV. Tranquilo? Certo, galera? Bem, bata um print da tela agora, que eu quero mostrar para vocês aqui um vídeo. Um vídeo aqui. Então, ó, antigamente achava-se que no período de Galileu, perdão, no período de Aristóteles, corpos mais pesados chegavam primeiro, corpos mais leves chegavam o quê? Depois. Vamos ver essa reprodução aqui de uma experiência aqui que vai ser abordado com uma bola de boliche e uma pena. Fica atento, ó. Aí tá elevando a uma certa altura, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas é que o Zoom não corte a gente do... Aí você fala, ah, professor, então Aristóteles estava correto. A bola, por você tem mais massa, cai primeiro e a pena vai cair depois. Agora, preste atenção no segundo momento que ele vai reproduzir agora, que ele vai extrair o ar. Como assim, professor, extrair o ar? Ou seja, ele vai criar máximo de vácuo possível, ó. Ok, quando você tem o ar, vai acabar, na verdade, através das equações,
e vai acabar trazendo um fator de resistência. É o que está acontecendo em casos reais. Agora, imagine a seguinte ideia. Deixa eu logo passar aqui adiante para o vídeo não ficar muito longo. Aí você está vendo a câmera e está isolando a câmera. Aí o que vai acontecer? Vai ser sugado o ar, ou seja, vai ser extraído o ar dessa câmera. Aí está mostrando para você, né, em inglês aí, pouco oxigênio, perigo, alguma coisa assim. Enfim, só passando aqui. Aí você vai ter, vai aparecer uns compressores, que são motores, que a gente vai ver isso na termodinâmica, que você vai extrair, ó. Tá aí os motores, tá? Estão trabalhando agora, estão sugando o ar, tá? Aí passando mais adiante, né, que o nosso vídeo não ficar muito longo. Aí ele vai reproduzir agora o experimento, ó. Dois minutos e 20 a gente tem para finalizar esse primeiro momento. A gente volta no segundo momento, galera. Pronto. Vou analisando agora, ó. Foi extraído o vácuo, vou extrair do ar, criamos um vácuo naquela câmera. Olha a coisa linda, ó. E está reproduzindo a experiência de Galileu Galilei lá no século XVI, galera. Início 16 para o início 17, tá? Olha a coisa bela, ó. Muito bonita. Pessoal, como isso é possível? Ou seja, ele retirou todo o ar possível, galera. Olha a cara de felicidade do nosso amiguinho aí, ó. Legal, né? Ó, descreve, ó, todo o espaço percorrido na direção vertical, isso em queda livre, né? Então, repara que na queda livre, você tem a própria gravidade que puxa o corpo para baixo. A gente vai ver isso na dinâmica, né? Então, para você ver, galera, que antigamente achava-se, professor, se eu pegar uma pessoa de 100 quilos, uma pessoa de 40 quilos, uma pessoa vai caindo, parece uma pena? Não. Se você largar, ambos vão cair com a mesma velocidade de descida. Lembrando que na queda livre, essa velocidade de descida, nós chamamos isso de movimento acelerado. Tá bom, galera? E aí, ok? Se preparem para a segunda parte. Ó, a segunda parte ela vai prometer. Tá bom, galera? Falta 1 minuto. Se cair, porque você já sabe que o Zoom cortou a nossa conexão. Só logo ajeitar aqui o microfone para a nossa segunda time. Sério, galera? Então, se prepare que nós vamos agora para a nossa segunda parte, que nós vamos exercitar agora, tá bom? Então, aguardo vocês aí no nosso segundo momento. Aguardem, peguem papel, anotem que nós vamos fazer uns exercícios aí bem na prática, tá bom? Então, bye, bye. E até daqui a pouco, nosso segundo momento da nossa aula, certo? Aguardo vocês. Tchau, tchau. Espero você no segundo momento.